perguntou a diferença entre o remédio genérico, o similar e o remédio referência de alguma área? É muito comum essa dúvida nos pacientes perguntarem: posso tomar o similar? Tem o mesmo efeito? Por que às vezes eu tomo um remédio que é a marca comercial e quando eu tomo o similar ele não tem o mesmo efeito? Eu sinto diferente. Isso é muito comum os pacientes perguntarem no consultório, no pós-operatório cirúrgico, qual a melhor medicação. Então, nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho sobre qual a diferença entre remédios genérico, similar e o remédio referência. Se tu tem dúvidas sobre esse tema, se tu já está gostando desse tema aqui do vídeo, já deixa teu joinha aqui e não te esquece, né? Te inscreve no canal para que tu sempre receba o nosso conteúdo e o YouTube entenda que o conteúdo é importante para ti. E sem mais delongas, vinheta na área e vamos pro vídeo. Salve, salve galera! Hoje vamos falar um pouquinho sobre medicamentos genéricos, similar e medicamentos de referência. Qual a diferença? Bom, é muito comum os pacientes me perguntarem a efetividade das medicações. Thales, é normal eu tomar uma medicação genérica e ter o mesmo efeito ou não? Eu tomo uma medicação similar e sinto diferente. Por que isso acontece? Bom, os medicamentos referência são os medicamentos que são testados e os primeiros a surgirem no mercado. Quando nós vamos fazer um medicamento referência, quando a indústria vai fazer um medicamento referência, ela faz diversos testes. Fica na média de 20 anos fazendo testes para poder liberar esse remédio no mercado. E aí, em consequência disso, ganha a patente, geralmente de 20 anos daquela medicação. Você já deve ter visto quebrar a patente de medicação e aí ele fica mais barato, outros laboratórios começam a fabricar ele. Bom, os medicamentos similares, eles são medicamentos que usam o mesmo princípio ativo dos medicamentos de referência. Por exemplo, a amoxicilina, ela tem a amoxicilina que é a amoxicilina que foi de referência, que foi a primeira feita, e depois de quebrada a patente, vários outros laboratórios fizeram medicamentos baseados na amoxicilina, no princípio ativo do antibiótico. Porém, quando nós temos um medicamento similar, esse medicamento ele tem apenas o mesmo princípio ativo, mas não o mesmo veículo sempre. O veículo é o que nós utilizamos para diluir ou para deixar em fórmula de cápsula ou para deixar em fórmula de draja. É o veículo, ele que vai ajudar na biodisponibilidade dessa medicação. Então, a biodisponibilidade do medicamento referência, ela é uma. Quando tu toma, tu vai absorver ele de uma forma. O medicamento que é similar, ele tem uma biodisponibilidade diferente, ou seja, o meio que ele está sendo administrado, por exemplo, a mistura que nós temos uma draja do similar e uma draja do medicamento a referência, elas são diferentes e isso pode interferir na absorção do medicamento no teu organismo e isso altera a biodisponibilidade, que é o quanto que essa medicação vai chegar nas tuas células, o quanto que teu corpo vai absorver dessa medicação. E é por isso que nós sentimos diferença quando nós tomamos um medicamento similar e um medicamento referência. E às vezes os pacientes relatam que existem diferenças nos resultados. E medicamentos principalmente psiquiátricos e medicamentos desse tipo, eles são uma dosagem muito baixa do princípio ativo e a maior parte deles é o meio que vai fazer a biodisponibilidade, ou seja, ele vai estar muito diluído, por exemplo, para fazer uma draga, para fazer um comprimido. Então, qualquer alteração de absorção dessa medicação vai alterar o seu resultado, porque dentro do comprimido a dosagem dela é muito baixa e é por isso que nós sentimos a diferença. E onde entra o genérico aí? O genérico, ele é um medicamento que tem o mesmo princípio ativo do medicamento referência e do medicamento similar. Porém, nos testes, ele obrigatoriamente tem que ter a mesma biodisponibilidade. Ou seja, a absorção corporal e a biodisponibilidade de um medicamento genérico, ela tem que ser igual por lei ao medicamento referência. Então ele vai ter os testes, talvez ele não seja a mesma substância que vai fazer que eles vão colocar para fazer a cápsula, mas a biodisponibilidade tem que ser a mesma.
ou seja, o nosso corpo absorve ele da mesma forma. E é por isso que o medicamento genérico ele pode ser substituído tranquilamente por um medicamento referência. Tanto é que se tu chega na farmácia com o nome comercial de uma medicação, tu pode solicitar o medicamento genérico, mas não pode solicitar o medicamento similar. Então, essa é a grande diferença, é a biodisponibilidade das medicações. Tanto o referência, ele é aquele testado, 20 anos de teste e tem a sua biodisponibilidade e o seu princípio ativo em máximo teste. O genérico, ele tem a mesma biodisponibilidade e o mesmo princípio ativo do medicamento referência. A diferença é o meio, né? O meio que ele vai ser administrado no paciente, o meio que ele vai fazer para colocar o comprimido, para fazer a draga. E o medicamento similar, ele tem o mesmo princípio ativo e não tem necessariamente a mesma biodisponibilidade. Então, essa é a diferença das medicações. Quando tu for comprar uma medicação e ficar em dúvida, agora tu já sabe, né? E se tu gostou, então chegou até aqui, gostou da diferença, gostou de saber o porquê que as medicações são diferentes? Deixa teu like, te inscreve no canal e deixa teu comentário aqui no vídeo se tem alguma dúvida sobre isso. Esse é o meu canal, eu sou o Dr. Thales, estudante de Medicina e cirurgião bucomaxilofacial. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!